Acho que aí tem um fator importante que é a mobilização, ou a ação no sentido de fazer com que os resultados da pesquisa comecem a aparecer na pesquisa. E, nesse sentido, o campo mais conservador, fundamentalista, o campo de apoio a Bolsonaro, ele está mobilizado, né, desde cedo, quando havia possibilidade, né, Bolsonaro, na medida em que ele foi se desidratando, inclusive perdendo apoio, incluindo entre conservadores evangélicos também, toda a questão com relação à pandemia, toda a gestão de Bolsonaro, a divisão de opiniões com relação a abrir templo, fechar templo, quanto, quer dizer, tudo isso de alguma maneira desidratou Bolsonaro. E isso, ao mesmo tempo, gerou uma capacidade de reação preventiva, vamos dizer assim, da base aliada conservadora evangélica de Bolsonaro. Então, eu acho que as pesquisas começam, de alguma maneira, a traduzir ou a expressar um pouco do resultado dessa mobilização, dessas grandes lideranças, dos televangelistas, das grandes lideranças midiáticas que estão enfaticamente já em campanha de apoio a Bolsonaro, mobilizando as suas bases, mobilizando suas comunidades, suas igrejas, seus membros, etc., todos os seus esforços no sentido de levar Bolsonaro à reeleição. Por outro lado, eu acho que o campo mais progressista ou moderado, ou os evangélicos que, de alguma maneira, ainda estão fora do núcleo desse debate, eles ainda não foram alcançados ou totalmente mobilizados. Quer dizer, você está num processo muito de organização, de agenda, de conversas, de encontros, além, evidentemente, para aquilo que atravessa pessoas, independente de serem evangélicas ou não. O Botelho colocou aí algumas questões que, inclusive, torna surpreendente a pequena ascensão de Bolsonaro, mas são afetados pela questão econômica, são afetados pela questão do desemprego, são afetados pela questão do aumento do combustível, quer dizer, são afetados como todas as pessoas na sociedade são afetadas. E as pautas que são muito próximas ou muito próprias do campo evangélico, que tem sido ostensivamente levantada e colocada em questão pelo campo conservador, eu acho que esse vai ser aí um divisor de água importante. Então, ao mesmo tempo que eu acho interessante, eu ainda não me surpreenderia, porque eu acho que nós temos um campo conservador muito mobilizado, no sentido de garantir a reeleição de Bolsonaro diante da sua desidratação no campo geral, né, da sociedade, no plano nacional. E a gente tem um campo mais moderado, e principalmente o campo progressista, que de alguma maneira ainda não começou a fazer esse movimento que trouxesse ou que virasse os votos dos evangélicos decididamente para fora de Bolsonaro ou em direção a Lula. Quer dizer, Lula continua mantendo a base que de alguma maneira ele sempre teve. Lula sempre teve uma base consolidada, muito sólida, muito transparente no campo evangélico, a relação do Partido dos Trabalhadores com os evangélicos, sobretudo no Nordeste, quer dizer, a sua base continua ainda estável. Agora, isso não significa que vai ser algo fácil, pelo contrário, eu acho que essa vai ser uma luta consideravelmente muito mais intensa do que foi em 2018.